arroba TayanaRG underline. Repetindo aí, arroba TayanaRG underline. Uma dúvida sobre espelho plano. Ela fala: pode de um objeto 1, que não tem imagem refletida no espelho, observar o objeto 2 refletido e não estar no campo visual do objeto 2? Tá, eu acho que ela quis dizer o seguinte, ó, vamos lá. Vamos colocar uma situação em que eu tenho aqui um objeto 1, tá? E um cara 2 aqui, um objeto 2. Nenhum dos dois está na frente do espelho plano. Nenhum dos dois está na frente diretamente na frente da parte refletora, né? E ele quer saber se existe a possibilidade do objeto 1 observar o 2, mas do 2 não observar 1, ou vice-versa, alguma coisa desse tipo. Então, é uma questão de campo visual, né? Acho que é importante você saber construir o campo visual desses caras. Então, como é que a gente resolve uma questão desse tipo? Vou botar o espelho ali direitinho. A primeira coisa que você tem que fazer é traçar as imagens dos caras, né? Ou pelo menos de um deles. Eu gosto muito de traçar a imagem do observador. Então, vamos fazer o seguinte: vamos pensar que esse cara está tentando enxergar o cara 2, legal? Então, a primeira coisa que eu faço é traçar a imagem dele, de um deles. Traço a imagem desse cara e como é que a gente faz? Um detalhe importante: no espelho plano, é importante você saber que a distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho até a imagem. Então, quando a gente desce aqui a distância do objeto ao espelho, sempre pensando de forma perpendicular, é igual à distância do espelho até a imagem, e aqui estaria a imagem do observador 1. Legal? Essa é a primeira coisa, encontrar a imagem dele. Depois disso, você vai traçar retas pelas bordas do espelho. Então, observe. Vou traçar uma reta nessa borda desse espelho aqui. E uma reta pela outra borda. Tá lá. Traçando as retas pelas bordas do espelho, eu vou perceber a partir de quais pontos, né, quais são os lugares em que eu consigo observar. Então, por exemplo, tudo que está entre essas retas aqui será visto pelo observador 1 através do espelho. Então, ele olhando aqui, né, olhando aqui, olhando... Essa é a região de observação, ou seja, esse é o campo visual. Então, nessa situação, o observador 1 está sim conseguindo ver o 2 pelo espelho, uma vez que 2 está dentro do campo visual de 1. Agora tem um detalhe, vamos fazer o mesmo trabalho para o 2? Olha o que vai acontecer. Eu vou fazer a imagem dele, distância do objeto perpendicular ao plano do espelho é igual à distância do espelho perpendicular ao objeto, então estaria aqui a imagem dele. Isso aqui é a imagem de 2. Próximo passo, traça retas que passam pelas bordas do espelho. Então vou traçar uma reta por aqui. Estaria aqui a primeira, né? E lá a segunda. O que eu vou ver? Essas retas azuis, elas vão definir o campo visual do observador 1. Ou seja, como observador, do observador 2, né? Como o observador 1 está dentro do campo visual de 2, o 2 também vê o 1. Na verdade, numa questão dessa no Enem, quem vê quem, por exemplo, né, se cair, você não precisa fazer para os dois. Existe um princípio da ótica, que é a reversibilidade dos raios, que diz que se vale o caminho de ida, então tem que valer o caminho de volta. Então, se o cara 1 vê o 2, obrigatoriamente o 2 também vê o 1. Não existe a possibilidade, né, não existe a possibilidade do 1 estar vendo o 2 sem o 2 ver o 1. Não existe. Se 1 vê o 2, então 2 vê 1, porque se vale o caminho de ida, tem que valer o caminho de volta, tá bom? Essa foi a primeira dúvida aí da aula de hoje, do nosso Tira Dúvidas, né? Da @TayanaRG_, tá bom?